A receita de hoje é nhoque e para essa receita nós vamos precisar de 6 batatas grandes. Já que as minhas batatas não estavam tão grandes assim, eu coloquei uma pequenininha, né, junto para poder completar. A minha ideia aqui é que eu vou fazer para 6 pessoas, então eu peguei 6 batatas grandes. E fica também uma medida legal para vocês, se vocês quiserem fazer metade da receita, for para umas 3 pessoas, 4 que comem pouco, aí você coloca 3 batatas grandes, tá bom? Vou pegar essas batatas, vou descascar elas e depois vou picar e cozinhar. Eu geralmente faço muito de olho, né? Eu já falei isso aqui antes, eu gosto de fazer receita de olho. Então, veja a quantidade de batata que eu tenho, faço mais nhoque, faço menos nhoque. E aqui eu fiz, gravei e aí tô anotando as medidas para poder passar para vocês. Pronto, agora que eu terminei de descascar, eu vou colocar as cascas para compostar, na verdade, sempre importante. E aí eu vou picar em pedaços menores para cozinhar mais rápido. Então eu vou cozinhar essas batatas até elas ficarem cozidas, mas não cozido demais. Eu também não quero que ela fique encharcada de água. Então assim que eu enfiar a faca e ver que ela está cozida, eu já tiro do fogo. Agora que está cozida, eu vou escorrer e vou espremer elas enquanto elas estão quentes. Né? Batata é bom de se espremer, de amassar quando ela tá quentinha ainda. Então, eu vou tirar e vou fazer ainda nessa panela que tá quente mesmo. Eu vou jogar fora essa água e vou espremer nessa panela quente, porque já vai ajudando a dar uma secada nessa batata. Eu tenho um espremedor de batata, desses aqui, ó. Que, ó, tá até velhinho ele. Eu queria até comprar um dele que não seja revestido, né? Pra não ficar saindo a tinta dele. Mas ele é muito bom, ele espreme bem. Mas você pode usar também aqueles que você usa, que é tipo como se fosse uma redezinha que você vai amassando a batata. Ou até mesmo espremer com um garfo. O importante é que a batata seja bem espremida, que você quer fazer tipo um purê de batata, mas sem leite. Agora que você já espremeu toda a batata, você vai colocar agora os ovos. Verifique se não tá muito quente. Se estiver muito quente, deixa ficar morninho, assim que você consegue colocar o dedo e não queimar, tá bom? E aí, para essas 6 batatas grandes, eu vou usar 2 ovos. Se você vê que seu ovo é muito pequeno, coloca 3 ovos, tá bom? Porque o ovo vai ajudar a dar a consistência do nhoque, dele ficar mais durinho. E uma colher de chá cheia de sal. Eu gosto, depois que eu faço, dar uma provada no sal. Depois de assistir muito Masterchef, né? Escutar muita bronca do jurado dizendo: você provou a sua comida? Você provou a sua comida? Então é importante você provar a sua comida. Então você sempre prova pra ver se tá bom de sal. O trigo no nhoque é uma coisa delicada que você tem que prestar bastante atenção. Você sempre quer colocar o mínimo de trigo possível, porque você não quer um nhoque duro, tá certo? Você quer um nhoque gostoso, que seja macio. Então, eu coloco uma xícara de trigo e aos poucos eu vou adicionando mais. Eu geralmente faço sem nem medir, tá bom? Eu vou colocando trigo até eu sentir que tá boa a minha massa. Então, ó, eu coloquei um pouquinho de trigo aqui, coloquei uma xícara. Vou colocar aqui, ó, um restinho aí, tem um terço de xícara só, que tinha sobrado no saco. Vou amassar, ó, já tô vendo que eu consigo, ó, manusear ele, sem apertar muito, né? Manuseando menos, pra poder não grudar na mão. Quando eu vejo que já consigo manusear ele, ó, fazendo formato de rolinho, eu já pego, organizo ele num canto pra eu começar a fazer meus nhoques. Importante nesse momento você organizar um lugar para você poder colocar esses nhoques para poder você levar até a panela. Então eu vou colocar aqui do lado um pano e aí eu vou colocando em cima desse pano os nhoques prontos. Esse pano facilita muito porque eu vou cortando eles, vou colocando aí em cima e fica fácil depois de transportar até a panela de água fervendo. Como você pode ver aqui, ó, eu enchi minha segunda xícara de trigo, né? Eu já coloquei uma lá no começo na panela com purê de batata e misturei. E agora essa segunda xícara eu vou ficar usando aos poucos. Então eu vou jogando por cima, vou dando uma misturadinha pra poder fazer o nhoque. Então
Eu vou tirando os pedaços e vou polvilhando o trigo e vou abrindo. Como eu falei antes, quanto menos trigo, melhor, mas também não pode ficar sem trigo nenhum, senão ele fica muito molenga. Então, você tem que entrar nesse equilíbrio. Com o tempo, você vai aprendendo. Se você quiser dar um toque especial no seu nhoque, você pode pegar e passar ele no garfo. Então, ó, você vai passando ele delicadamente no garfo, ó. Tem que ter um pouquinho de trigo nele pra não grudar. Você vai passando delicadamente e colocando do lado, tá certo? Ou você pode só picar ele. Então, eu tô fazendo uns aqui, ó, passando só pra mostrar pra vocês como fica bonitinho. Mas normalmente eu faço ele só no quadradinho mesmo, porque aqui em casa é muita gente. Mas se você está disposta, tem tempo, não vai fazer tanto nhoque assim, eu acho um detalhe legal, fica bem bonitinho. Eu vou dar um zoom aqui e mostrar devagarzinho como é que faz. Eu gosto de fazer sempre em quantidades pequenas, então eu faço uma quantidade assim, ó. Até encher um pouco o meu pano de prato. Tentar não colocar um nhoque em cima do outro pra eles não grudarem, tá certo? Colocar eles espalhadinhos pelo pano de prato. E aí, eu vou pegar e colocar na água fervendo. Eu gosto de fazer aos poucos porque eu posso fazer testes. Então, eu hoje em dia já tô bem craque, então já sei a quantidade de trigo, né, que coloco. Mas já que eu sempre tento colocar o mínimo de trigo possível, eu gosto de cozinhar eles. E depois provar pra ver se a textura tá boa, porque geralmente eu preciso adicionar um pouco de trigo, tá certo? Então, eu vejo, não, dá pra colocar um pouquinho mais de trigo, então eu vou lá e coloco. Esse aqui mesmo, ó, ele cozinhou, ficou bom, mas eu achei que podia colocar ainda um pouquinho mais de trigo pra ele ficar um pouco mais consistente. Então, eu, na próxima, quando eu voltar pra poder fazer mais nhoque, eu coloquei um pouquinho mais de trigo do que eu coloquei nesse tanto aqui. Se você estiver de dois, você pode deixar uma pessoa para poder ficar olhando e tirar eles assim que cozinharem. Mas o que eu geralmente faço é o seguinte: eu coloco o nhoque aí e enquanto está cozinhando, eu estou fazendo mais. Então, eu tô aqui, ó, fazendo mais nhoque enquanto o outro lá tá cozinhando. Como você pode ver aqui, ó, eu adicionei um pouco mais de trigo do que eu adicionei no outro, tá certo? Eu, no total, vou usar as 2 xícaras de trigo, tá bom? Então, eu coloquei um pouquinho mais de trigo nesse pedaço e agora eu vou fazer os nhoques. Então, eu gosto de ir em pedaços pequenos, pra poder abrir e conseguir cortar e ir fazendo tudo direitinho. E, ó, vai indo rapidinho. Tá em velocidade rápida aqui, né? Então, o nhoque é uma coisa fácil, usa poucos ingredientes, mas é trabalhoso. Então, o seu maior trabalho aqui vai ser realmente abrir essa massa, fazer os quadradinhos e ficar de olho pra não cozinhar demais. Se você deixar muito tempo esse nhoque aí borbulhando, ele vai ficar muito molenga. Então, você tem que deixar ele, ficar de olho assim que ele subir, você tira, tá certo? Acho que eu não falei antes, né? Então, você sabe que o nhoque tá pronto quando ele sobe. Então, você coloca ele na água, ele vai lá pra baixo e ele sobe. Eu tô colocando aqui num pote com água gelada pra poder parar o cozimento dele. E depois eu escorro e vou juntando ele em um pirex. Então, de tempo em tempo eu vou trocando, né? Vou colocando mais água gelada, coloco um gelinho no meio dessa água, porque vai ficando quente. Eu vou servir esse nhoque com um molho com carne moída. Você pode ver que a carne moída já tá pronta ali na panela. E aqui, ó, o molho de tomate também. Eu fiz um molho de tomate rápido com tomate congelado que eu tinha. E misturei com a carne moída. E agora é só você montar seu prato. Você coloca o nhoque. Eu gosto de colocar o molho no prato, porque se você colocar o molho no nhoque, ele suga e fica seco rápido, sabe?
Então, eu acho que a melhor forma de se comer nhoque é assim. Você coloca o nhoque no prato, coloca o molho em cima na hora que vai comer e um queijinho parmesão por cima. Fica também uma delícia com molho branco.